Bem, meus queridos, nós estamos mais uma vez neste nosso encontro aqui em sala de aula virtual, na nossa aula número 6, falando sobre a igreja. Hoje o nosso tema é a igreja, um tema muito importante, sem dúvida alguma, porque fecha com isso estes passos que nós temos feito nesses nossos primeiros encontros. Primeiramente, a gente abordou sobre o amor de Deus, que não chega até nós, porque muitas vezes existe a barreira do pecado que nos impede de experimentar essa graça misericordiosa de Deus. Jesus Cristo veio a este mundo para nos libertar desse jugo do pecado e nos dar a oportunidade de salvação. Só que essa salvação ela só acontece quando nós entendemos a verdadeira dimensão da fé, como Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Então a fé como elemento fundamental de salvação e a nossa real conversão. Um arrependimento que leva a um firme propósito de emenda e uma mudança, a metanoia que nós chamamos, a transformação real da nossa vida, a mudança da nossa mentalidade. E isso tudo se dá por ação do Divino Espírito Santo. Nós conhecemos Deus tal qual Ele é, nós sentimos esse amor, essa misericórdia de Deus agindo em nós, nós temos relacionamento com Deus quando nós temos o Espírito Santo sobre nós, porque é pelo Espírito Santo que nós podemos chamar Deus de Abá, que quer dizer paizinho. Agora, onde a gente desempenha tudo isso? Em que local, em que dimensão a gente vai desempenhar a nossa vida plena de Deus, a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus? É na comunidade, é na família de fé, é na igreja. Então, a igreja, a palavra igreja vem do latim ecclesia, que quer dizer o quê? Também do grego ecclesia, que quer dizer reunião, assembleia. Então, a igreja nada mais é do que uma junção de pessoas que tem uma finalidade específica. Na antiguidade, essa eclésia era no sentido de dirimir questões da vida comunitária. E hoje, o que é a igreja? Bom, para nós sabermos o que é a igreja, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que a igreja não é. Aquilo que a igreja não é. Então, o que a igreja não é? Primeiramente, a igreja não é o Vaticano, a igreja não é um Estado, a igreja não é uma sociedade civil propriamente dita, Muito embora ela precise de uma personalidade jurídica para existir, mas a igreja em si ela não é uma personalidade jurídica. Ela não é também um poder político, econômico, financeiro, diplomático, moral. Ela não é uma forma de poder. A igreja também não é um grupo de pessoas, sobretudo os frustradas, que se encontram num certo lugar de oração para se consolarem. Que há uma confusão muito grande em relação a isso, porque hoje as pessoas buscam a igreja muito baseado nas suas necessidades pessoais, nos seus problemas de caráter financeiro, de caráter moral, de caráter espiritual. E às vezes nos soa que a igreja possa ser digamos assim, um local onde essas pessoas cheias de frustrações, cheias de problemas, vão se reunir para se consolar. Não é o grupo do bigode, quer dizer, de forma pejorativa, não é um grupo qualquer, um grupo onde se discute qualquer coisa, não é um grupo estranho, não é um grupo de gente que tem pouco o que fazer e vai ali para passar o tempo. Então a igreja não é nada disso. Existe um estereótipo muitas vezes das pessoas que combatem a igreja tentando desmerecer a unidade que se dá na vida eclesial, na vida da comunidade. Mas nós queremos que você construa essa mentalidade da importância da comunidade. Lembre-se que é muito satânico o pensamento que nos leva a acreditar que sozinhos nós vamos nos libertar, sozinhos nós vamos nos salvar. Não, a vida em comunidade ela é fundamental. Por isso que Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quer dizer, Jesus está se referindo à importância da vida comunitária, da comunidade, da totalidade dessa reunião, desse encontro da família de fé. O que a igreja também não é. A igreja não são os bispos, os padres, e mesmo se os bispos, os padres, os sacerdotes sejam membros da igreja, ela não é só isso. A igreja não se restringe apenas ao sacerdócio ordenado. Quando eu falo em sacerdócio ordenado, estou me referindo aos bispos, aos presbíteros, que estão chamados padres ou sacerdotes, como nós
convenientemente, né, já convencionamos, e os diáconos. A igreja não é restrita a esse grupo de ordenados. A igreja também não é o edifício, não é o templo no qual os cristãos se encontram para pregar e celebrar a Eucaristia, ainda que a igreja se reúna nesse templo, que a gente também chama de igreja, para pregar. Veja bem, é interessante falar do templo. São Paulo apóstolo, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, nós não podemos restringir a nossa vida de igreja à construção de um templo. Porque o verdadeiro templo que tem que ser construído é o meu templo espiritual, onde o Espírito Santo habita em mim. Isso é muito importante. O que é a igreja, então? Apesar de todos esses pesares, aí, de todas essas questões daquilo que se refere ao que a igreja não é, o que seria, então, a igreja propriamente dita? A igreja é a casa de Deus. Então, a igreja é a casa de Deus no sentido de que São Paulo apóstolo afirma na primeira carta a Timóteo: quero que saibas comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. Então, a igreja é a casa de Deus. É uma definição, né? Casa de Deus, igreja do Deus vivo. São Paulo compara a igreja a uma casa feita a muitas pedras unidas entre elas, cada uma no seu lugar na qual habita Deus. Não se trata de uma casa material, mas de uma casa feita de pessoas que são moradas de Deus. Então, cada pessoa é o tijolinho dessa construção da casa espiritual. Então, a igreja ela é comparada à casa. Por quê? Porque cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel. E essa casa é a casa onde Deus quer habitar. Ou seja, cada um de nós, o nosso coração, a nossa vida é onde o Senhor quer habitar. Além disso, o que é a igreja? O que mais a igreja é? A igreja é o templo de Deus. São Paulo também compara a igreja a um templo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Jesus é a pedra angular desse templo. Os apóstolos, as pedras fundamentais, e todos nós as pedras vivas, de modo a obter uma construção bem ordenada. Então, Jesus, pedra angular, quer dizer, a primeira pedra da construção, a pedra fundamental. Os apóstolos também são pedras fundamentais, por isso que a igreja é apostólica, porque está fundamentada na fé dos apóstolos, e nós somos as pedras vivas que mantemos essa construção acontecendo, essa construção existindo. A igreja ela é importante nas nossas vidas. A igreja ela é fundamental para nós. O que é a igreja, então? É a comunidade das pessoas nas quais habita Deus. Então, veja bem, comunidade, comum, unidade, união comum. Então, tem que haver dentro da igreja o espírito de unidade. Se não houver unidade, a igreja morre, a igreja sucumbe. Tem que haver participação e unidade. As pessoas, por exemplo, podem ter pensamentos divergentes, pensamentos diferentes, mas isso não pode levar as pessoas à desunião. A igreja tem que se manter unida sempre, com essas pessoas que permitem a habitação, que permitem que Deus habite com elas. A igreja é o sacramento de Cristo. Deus, para entrar em relação com os homens, adequou-se ao nosso modo de comunicar. Por isso, ele enviou seu Filho Jesus. Nós já falamos, Relação, religião, assumindo a nossa natureza humana. Jesus é o sacramento de Deus. Por quê? Porque ele é o sinal de Deus que mostra visível, histórico, aferível e comunicável. Lembre-se que sacramento é um sinal visível que existe para conferir uma graça. Então, Jesus é o sacramento de Deus por quê? Porque ele manifesta o sinal de Deus, a presença de Deus, histórico, comunicável, visível, Deus presente na vida do ser humano. Logo, é um sinal eficaz, quer dizer, produz resultados de Deus, pois Jesus é o próprio Deus. Jesus é o gesto vivente através do qual Deus comunicou aos homens o seu perdão e a sua salvação, como nós já falamos antes, Então, a sua santidade. Jesus veio para trazer esta mensagem, que nós chamamos de boa nova, que a humanidade não está perdida, mas que todos aqueles que deixarem Cristo entrar na sua vida, ele entrará e se hará com eles e dará a plenitude da graça, a plenitude da salvação. No dia da ascensão em que Jesus voltou para o Pai, ele concluiu a sua experiência terrena. Para continuar a sua obra, deixou a igreja. A salvação vem, portanto, de Jesus através da igreja. Então, a igreja ela veio para dar continuidade à obra de salvação que Jesus Cristo veio trazer a este mundo. A igreja é a continuadora do Cristo, ou seja, ela é o sacramento de Cristo por isso, porque ela é continuadora. Ela é o sinal visível da presença de Cristo.
A igreja, portanto, é o sacramento de Jesus Cristo no sentido de que ela representa o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque ela é que vai dando oportunidade aos homens para a reintegração a Deus. A igreja comunica o perdão, a salvação, a santidade através dos sacramentos, os quais se traduzem em ritos, isto é, um conjunto de sinais, gestos e palavras através dos quais Jesus e nele a igreja salvam os homens. Então, os sacramentos comunicam esta salvação, cada um de um jeito, né? Por exemplo, o batismo confere a graça da salvação, a crisma, fortalecimento com os dons do Espírito Santo, a comunhão, o alimento espiritual que é o Cristo, vivo, presente em nossa vida, diuturnamente, constantemente, e assim vai. Cada sacramento produzindo um efeito espiritual na vida de cada um. O rito serve para quê, então? Para nos ajudar a compreender o efeito que o sacramento produz na alma e significa também o que ele produz realmente. Então, quando você celebra um sacramento, você vai verificar dentro da vida religiosa que o sacramento ele é cheio de símbolos. Esses símbolos são um sinal de comunicação da graça de Deus sobre as nossas vidas. De quem parte a vontade de construir a igreja, gente? A vontade de construir a igreja parte do próprio Senhor Jesus Cristo, no qual, no dia da sua ascensão ao céu, deixou aos discípulos o seguinte encargo: e depois fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo o que vos mandei, e sabei que eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Então, Jesus quis dar continuidade à sua obra até o fim dos tempos por meio da sua igreja. Então, a igreja é a continuadora da missão de Cristo, da missão salvífica de Jesus para toda a humanidade. Quando a igreja nasceu? A igreja nasceu oficialmente há cerca de 20 séculos atrás, mas permanecerá até o fim dos tempos. Esta igreja que nós cultuamos. Mas, obviamente, no Antigo Testamento nós vamos encontrar exemplo da missionaridade da igreja. Por exemplo, Abraão é considerado o primeiro missionário da igreja. Aquela primeira pessoa, porque ele foi chamado por Deus para deixar tudo para trás e segui-lo. E ele não teve dúvida, ele não titubeou na sua fé, ele levou até as últimas consequências. Então, esse é o chamamento que a igreja vem fazendo ao longo de todos esses milênios. De modo especial, a experiência do Pentecostes foi a experiência mais marcante no sentido de que os apóstolos tiveram a coragem para sair daquela casa que eles estavam em oração, até meio que constrangidos, amedrontados em relação aos judeus que tinham matado o Senhor. Eles saem com a força do Espírito Santo. Então, esse Pentecoste que sopra naquela casa, que derrama como línguas de fogo, é o vento, é o fogo que sopra, nós já falamos do Espírito Santo no nosso outro encontro. Esse Pentecoste é o que vai dar o start, o início da igreja. E é o que alimenta até hoje. A igreja é alimentada pelo Espírito Santo. Os sacerdotes, o povo de Deus. Quanto mais o Espírito Santo estiver agindo dentro da igreja, mais a igreja é abençoada e fortalecida. Mais ela cumpre a sua missão neste mundo. Tá? Quais são as características da igreja católica? A igreja católica ela é una. Por quê? Porque ela é um só pastor. Único é o povo de Deus, um só Senhor, uma só fé, dignidade dos membros ao convite à salvação. Então a igreja é una, não quer dizer uma. Una, quer dizer unida. Unida a Cristo, que é o seu pastor. O pastor real da igreja cristã, a igreja cristã católica apostólica, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é santa, por quê? Porque ela vem de Deus, ela foi salva pelo próprio Jesus e ela é constituída por santos. É o que nós chamamos de igreja padecente, aquela igreja que foi construída sobre o sangue dos mártires, daqueles que foram perseguidos em honra da fé, que não tiveram medo de lutar até as últimas consequências pela fé. Ela é católica, a palavra católica vem do grego, quer dizer universal, e universal no sentido de quê? De que ela está dispersa por todo o mundo e ela tem a finalidade de resplandecer para todos os povos a graça do Salvador. Então por isso ela é católica, ela abrange uma universalidade, ela se desenvolve dentro dessa perspectiva de que a mensagem de Cristo seja levada para todas as nações. E ela é apostólica porque ela é fundada sobre a fé dos apóstolos. Tá? Aqui, dentro da Igreja Romana, o Papa é o sucessor de São Pedro. Para nós, católicos brasileiros, nós consideramos o Papa, sim, como sucessor de São Pedro.
sim, como o bispo de Roma, mas não como o chefe da igreja. Por que não como o chefe da igreja, Padre Luiz? Porque a real chefia da igreja se dá pelos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Eles estão em pé de igualdade, eles são os guardiães da fé. Tá? Os bispos reunidos em colegiado, em concílio, que são, digamos assim, a real chefia da igreja enquanto estando no mundo. Porque a chefia espiritual da igreja se dá por nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro, a cátedra de Pedro, em Roma respeitada, a cátedra de outros apóstolos, em Jerusalém, em Antioquia, todas essas cátedras são respeitadas, mas os apóstolos são os guardiães da fé e os bispos que são seus sucessores. Então a igreja é apostólica, por quê? Porque ela é fundamentada na fé dos apóstolos, não na fé do Papa, mas na fé de todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eles é que tiveram a missão de dar prosseguimento àquilo que Jesus Cristo semeou neste mundo. Como está organizada a igreja? A igreja está organizada em dioceses, tendo como cabeça cada diocese um bispo, que é chamado bispo diocesano, que é o sucessor dos apóstolos. Todos os bispos formam juntos o colégio episcopal, a gente chama de colégio episcopal. A cada 4 anos, dentro da nossa Igreja Católica Brasileira, é feito um concílio nacional, que é a reunião de todos os bispos, e é eleito um novo conselho episcopal, composto por 12 membros, sendo um presidente aquele que representa administrativamente a igreja no fórum civil, em todas as esferas. Durante 4 anos, cada 4 anos, o representante da igreja é eleito pelos demais bispos. Os bispos são eleitos pelo povo e pelo clero e confirmados pelo Concílio Nacional. Assim se dá a eleição de um bispo dentro da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Lembre-se que os bispos eles representam a real chefia da igreja. Por quê? Porque eles são os sucessores dos apóstolos de Cristo. As dioceses estão divididas em paróquias. Os padres e diáconos são colaboradores dos bispos e são nomeados pelos bispos. Os ministérios. Não há lugar, na igreja há lugar para todos, porque todos são chamados desde o batismo a assumir uma missão profética, sacerdotal e real, que é própria de Jesus Cristo com base nos carismas. Então os ministérios são serviços estáveis, publicamente reconhecidos e assumidos na igreja. Nós temos os ministérios ordenados, que são os bispos, os presbíteros e os diáconos, e nós temos os mistérios instituídos, os não ordenados, que são os leitores, os acólitos, que dependem do bispo, e o ministro ordinário da Eucaristia, que depende do pároco. Então são os ministros leigos, que a gente chama, que são aqueles que ajudam a igreja. E os ministérios pontuais, que são os que servem para ajudar a igreja, desde os que limpam até aqueles que exercem a catequese, a música, o ministério de música, de louvor dentro da igreja. Todos esses ministérios são muito importantes dentro da vida da comunidade. A paróquia, a palavra paróquia deriva do grego paróquia, que quer dizer a casa provisória do forasteiro. Significa, portanto, uma demora temporária. De fato, para os cristãos é uma comunidade de passagem. A paróquia é o lugar onde os cristãos se juntam para rezar, celebrar os momentos do culto, viver a caridade e escutar a palavra de Deus. Esse é o objetivo da vida em paróquia. Então, com base em tudo isso que nós vimos aqui hoje, sobre a igreja, nós vamos falar mais em outros vídeos agora, nós vamos falar um pouquinho. Nossos próximos vídeos nós vamos falar sobre os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, tá? Basicamente isso. E para que a gente possa, com isso, fechar os nossos estudos, Nós vamos ter mais 2 vídeos, então, um falando sobre os mandamentos de Deus, outro falando sobre os mandamentos da igreja. A partir da nossa experiência e realidade que conhecemos, como é que nós podemos, de uma forma mais eficaz, levar a igreja às nossas comunidades, da nossa diocese, o nosso olhar sobre os problemas e as realidades do mundo? Como é que a gente pode fazer com que a igreja participe mais, não seja tão alheia à realidade que se passa no mundo? Como é que a igreja, os leigos, os padres e os bispos podem e devem intervir perante os problemas, as injustiças, as angústias e as esperanças no mundo? Essas são reflexões que nós temos que fazer enquanto igreja, Tanto aqueles que trabalham dentro do ministério ordenado, como aqueles que trabalham no ministério instituído ou nos ministérios casuais. Todos nós somos chamados pelo nosso batismo a formar uma parte importante e rica da igreja. Então eu te agradeço muitíssimo mais uma vez essa oportunidade que você me deu de nós estarmos juntos aqui
neste momento, estudando um pouco mais e conhecendo a palavra de Deus e conhecendo a estrutura da nossa fé, né? Continue aí firme nos seus estudos, responda as questões, participe da nossa catequese online, para que você possa não apenas receber o sacramento, mas se tornar um grande membro, um efetivo membro da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.